Eu, com 13 anos nesse coral, a maestrina Lida Cuoco, que era a maestrina desse coral, ela organizava alguns eventos, dentre os quais um casamento, e foi propriamente o primeiro momento que eu saí do coral e me apresentei numa apresentação, ganhando um cachê, sem estar com o coral atrás, como solista, com 12 para 13 anos. Aí eu entendi que, além de me divertir, aquilo poderia ser algo interessante para uma profissão, para seguir uma carreira, para dar continuidade em algo muito ainda embrionário. Fiz as audições, que são os testes, para entrar na Academia de Canto do Teatro alla Scala. Fui o primeiro brasileiro diplomado nessa academia, a academia principal de canto lírico do mundo, a Alla Scala, em Milão. Aí desenvolvi uma carreira internacional, premiado internacionalmente em diversos países, levando sempre a característica do meu canto, a minha arte. Nós ficamos em cartaz aqui no Brasil de 2018 a 2019, foi um ano e meio de produção. Eu realizei 359 apresentações Caramba. encenadas do Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera está com a Leda Nagli. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E agora vou fazer uma live com um tenor, Thiago Arancã. O Thiago Arancã é um tenor incrível. Eu vi um show dele no Dia das Mães, no restaurante que eu fui. Eu não o conhecia. Eu convidei para fazer essa live comigo, porque achei de um talento extraordinário, de uma história pessoal muito interessante. E também porque deve ser muito difícil ser tenor no Brasil, né? Vamos saber com ele? Vou introduzi-lo aqui na nossa conversa. Olha o Thiago aí. Ô, Leda, boa noite. Uma boa Boa noite noite a todos que estão seguindo a essa todos live. aí. Um prazer enorme Eu vou falar com você. desativar. É um prazer enorme para mim. Eu adorei descobrir você. Confesso que eu não tinha visto assim pessoalmente e fiquei muito encantada com o seu talento, com a sua espontaneidade, com a sua voz, claro, né? Eu já era um admirador da sua arte de conduzir belíssimas entrevistas, uma jornalista Imagina. de grande categoria, e sempre te acompanhei, mesmo estando fora do Brasil. Então, estou me realizando essa noite aqui em poder Oh, trocar oh, essa eu fico informação muito contigo. honrada. Fico muito honrada de você ter aceito o convite e a gente está Obrigado. aqui conversando. Eu quero saber da sua vida. Você é paulista? Sou paulistano, nasci em São Paulo, na capital, Santa Cecília, bairro da Santa Cecília, onde é a padroeira dos músicos, né, Santa Cecília. Mas eu Pois nasci em é, São olha Paulo. só. Você nasceu Então, no lugar certo. E nasci no lugar você, certo. como é que é a sua história? Você começa a cantar em coral, a sua mãe te leva? Como é que é Eu o gosto estudava pela música até virar profissão começou para você? Eu estudava no Colégio Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, no Campos Elíseos, e ali existia um coral tradicional já há alguns anos, mais de 40. Eu, na época, tinha 6 para 7 anos de idade, mas o coral já existia há mais de 40 anos. E foi um pequeno teste que eu realizei, assim como todos os alunos da segunda, terceira e quarta série realizavam uns testes para entrar no coral de forma espontânea. Eu fui, me apresentei cantando Parabéns para Você, e o maestro disse, olha, se você quiser entrar no coral, diga ao seu pai, sua mãe, para validar sua entrada nesse coral. E eu, de prontidão, aceitei. Imagina, o coral era tradicional na escola, fazia excursões. Todo dia, no final da aula, tinha os ensaios, e era o barato da escola era esse coral. E eu acabei aceitando, entrando no coral, e foi propriamente o meu primeiro contato com a música a nível de canto. Eu não venho de uma família de tradição musical. Entrei nesse coro, fiquei por praticamente 3 anos, me destaquei, saí desse coral, e aí eu parei completamente o canto. Minha mãe, com uma sensibilidade enorme, procurou uma colega de trabalho e falou, olha, meu filho parou de cantar, mas eu vejo que ele tem vontade. Eu sei que você canta no coral de uma multinacional, não poderia apresentar o meu filho para o maestro, a maestrina? E essa colega da minha mãe disse, olha, eu vou falar com a maestrina, mas é um coral de pessoas adultas, seu filho tem 12 para 13 anos, é um coral de pessoas de terceira idade. Minha mãe falou, não tem problema, eu levo meu filho. Acabou me levando, Leda, e não só, acabou entrando no coral para me incentivar, para cantar Olha, junto comigo.
Mamãe foi primordial nisso aí e desenvolveu a arte também de cantar, não profissionalmente, mas ela brinca, ela dá uma brincadinha. Comecei Eu assim. vi aquele dia, no Dia das Mães, ela brincando com você, é muito bonitinho, muito carinhoso e Foi. muito um prazer mesmo. Ela canta por prazer, né? Ela gosta disso. Gosta, tem uma voz bonita. Ela cantava bem na época, era afinada, parou um pouco, mas vamos ver que com essa nova fase aí do Dia das Mamães, que eu tive que me apresentar levando a mamãe na televisão, quem sabe agora que ela pegou gosto e se soltou, a gente não brinque mais, porque a música faz bem para a alma como um todo. Então não tem por que não poder usar isso também para ela se divertir. É claro. E como é que veio essa trajetória? Aí você entrou nesse coral Aí eu e continuo. continuou ali, estudando, cantando e seguindo a canção. E seguindo a canção, eu com 13 anos nesse coral, a maestrina Lida Cuoco, que era a maestrina desse coral, ela organizava alguns eventos, dentre os quais um casamento, e foi propriamente o primeiro momento que eu saí do coral e me apresentei numa apresentação ganhando um cachê sem estar com o coral atrás, como solista, com 12 para 13 anos. Aí eu entendi que, além de me divertir, aquilo poderia ser algo interessante para uma profissão, para seguir uma carreira, para dar continuidade em algo muito ainda embrionário. Só que eu Claro. comecei a pegar um gosto pela música enorme. Eu via que com o poder da música eu conseguia levar alegria para as pessoas, eu conseguia cativar as pessoas de tal forma que aquilo foi invadindo o meu ser. Eu queria cantar em todo e qualquer custo, mas eu também tinha que continuar os meus estudos. Eu era um cara muito curioso. Aí acabei o ginásio, fui para um colegial técnico em eletrônica, com ênfase em automação industrial e robótica, mas o estudo da música em contemporâneo, os eventos em contemporâneo, fiz a Escola Municipal de Música do Teatro Municipal em São Paulo, me diplomei como consegui o meu diploma, né, na Faculdade de Música Carlos Gomes, aqui em São Paulo, já trabalhando, tendo uma empresa de eventos, realizando cerimônias, festas, as principais festas italianas, eu cantava aqui em São Paulo, a Queropita, San Gennaro, San Vito, e no desencadear de tudo isso, eu fui conhecendo o meio artístico, fui entendendo um pouco o meio artístico e trabalhando numa área que é difícil ainda hoje, muito mais fácil do que antes, mas a música erudita, a música italiana, o canto lírico como um todo, só que eu sempre acreditei que ele tinha uma certa barreira em relação ao público, mas se eu apresentasse de uma forma ao vivo, eu conseguiria quebrar essa barreira. Fato é que você viu ali no evento Dia das Mamães, eu cantando em plena voz e todos ali vidrado naquela emoção e energia que o canto conduz. Verdade. O Brasil tem uma coisa muito curiosa, quer dizer que o brasileiro não gosta de música clássica, o brasileiro não gosta de canto lírico, mas eu me lembro que o Globo, o jornal o Globo fazia no Rio de Janeiro, e eu morei 40 anos no Rio, é, eventos, concertos para a juventude e tal, e lotavam a Quinta da Boa Vista, pessoas de todas as classes sociais amavam aquilo, adoravam, lutavam para assistir, sabe? Tinham prazer, porque a música é um prazer, né? Dá um prazer Exata, inenarrável mesmo. não, exatamente. Eu vejo assim, inclusive a reação de crianças quando eu abro a boca. Vejo primeiro em casa, por exemplo, os meus filhos, mas eu faço muita ação em escola. Desenvolvo também um trabalho relacionado à inclusão social, música, porque eu vim de uma escola, a escola me apresentou a música e por que não poder retribuir isso também como projeto, como trabalho e ideal de vida. E Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. eu vejo a reação nas crianças, porque é fato que aquela voz impostada cria uma curiosidade, mas a curiosidade desperta talvez um interesse em entender o que é aquilo.
que nada mais é a ópera como um todo, musical, uma história cantada, narrada em forma de música. E a história como um todo, eu costumo falar, mas a ópera é uma coisa chata, o musical como um todo. Não, ele muitas vezes é um enredo daquilo que acontece em uma novela, numa série, tem a intriga política, tem o fator amoroso, tem o fator político, tem o fator psicológico. Então, muitas das óperas são histórias narradas em forma de canto, né? Cantadas propriamente, lírica, né? Vem do melodrama, o drama cantado e expressado em forma vocal. Mas é muito interessante isso. Fato é que o nosso país, e eu voltei porque, continuando a história, eu fiz uma faculdade de música, ganhei um prêmio internacional, fui à Itália, a convite de alguns agentes, fiz as audições, que são os testes, para entrar na Academia de Canto do Teatro alla Scala. Fui o primeiro brasileiro diplomado nessa academia, a academia principal de canto lírico do mundo, a Alla Scala, em Milão. Aí desenvolvi uma carreira internacional, premiado internacionalmente em diversos países, levando sempre a característica do meu canto, a minha arte. E percorri mais de 40 países numa trajetória de mais de 15 anos. Volto ao Brasil para dar vida ao fantasma da ópera. E aí, novamente, reconecto minhas raízes no meu país. No meio tempo veio a pandemia na saída do projeto Fantasma da Ópera. Eu casei de novo, formei uma nova família, comecei a desenvolver os meus projetos. E, para minha felicidade, estou no meu país, percorro a maioria da minha agenda aqui dentro, embora tenha agenda fora em algumas ocasiões, mas estou aqui sediada no nosso país, democratizando a música, levando ela de uma forma leve, natural, espontânea, como você viu ali, como também eu levo num grande concerto, mas sempre levando a máxima que eu faço com verdade aquilo, entendeu? Eu gosto, eu sou apaixonado pela música, desde o primeiro momento que eu cantei Parabéns com 6, 7 anos de idade, e eu quero e continuo fazendo isso para a vida inteira. Você tem uma agenda forte, porque eu vi, você depois daquele Dia das Mães, você já foi a Aparecida, eu vi que tem agenda em São Paulo, e eu vi uma senhora lá naquele almoço dizendo que já viu você num cruzeiro. Faz sentido, é verdade? Faz. O Brasil hoje é bem tradicional em questão dos cruzeiros, mas anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu fiz a estreia do primeiro grande cruzeiro de uma companhia aqui no Brasil. E aí eu percorri por diversos anos essa trajetória, sendo o convidado especial para as ocasiões como Natal e Ano Novo. E muitas pessoas me conhecem dos cruzeiros marítimos, que é uma grande escola também do entretenimento, porque tem que ter tudo ali, então você aprende muito com todo o staff, que é um espetáculo a cada dia, e repete e vai e faz tantas apresentações. Mas muitas pessoas lembram do Thiago nos cruzeiros. E Isso é fato. você transita do clássico ao popular, né? Eu vi que você também não se priva do popular. É, A música te agrada como um todo, todos os gêneros, todos os tipos? eu executei por muitos anos a ópera, e aí, quando eu decidi a pegar uma frente mais popular, erudita, né? Hoje conceituado como crossover, como um híbrido entre esses dois estilos, muito aquilo que o Pavarotti vinha desenvolvendo com o Pavarotti and Friends, depois o Bocelli, que culminou o fenômeno mundial comercial da ópera e da música popular. Quando eu comecei a aspirar isso, em meados de 2010, 11, ainda de forma embrionária, eu cultuei uma frase, né, que eu elaborei porque eu tinha que tratar perante a opinião crítica, operística, clássica, erudita, que era muito mais pesada naquela época, ainda mais fora e dentro, como é hoje, que eu encaro a música como uma experiência que eu posso vivenciar 360 graus. Eu não limito a minha experiência musical num gênero ou num estilo. E eu faço música para todos, dentro de uma característica única, que é a minha interpretação vocal. Horas transitando na voz impostada, horas transitando na voz menos impostada. Mas eu uso a minha voz com músicas que marcaram épocas, com músicas atuais e contemporâneas, mas sempre usando a máxima da minha interpretação vocal. Então, eu gosto de fazer esse crossover, né? Essa junção dos dois mundos e dos dois gêneros. E as pessoas falam, mas você vai fazer só isso, vai fazer só aquilo. Eu sou sempre aberto a projetos, como foi o Fantasma da Ópera, como é uma produção de ópera, como é um show popular,
E aí as pessoas falam, mas você abandonou um ou outro. Eu falo, não, olha, eu tenho 3 filhos, eu amo os 3 do mesmo jeito. Então a arte para mim na música, horas na ópera, ou no musical ou no show, é como um filho, não tem como amar um mais ou outro menos. Horas eu vou com os 3 juntos, hora eu ando de mão dada com um, ou outro tá. Meu primeiro filho mora na Itália, meu filho mais velho, meus outros aqui. Então é isso, a música como um todo. Eu gosto de estar no palco e gosto de levar dessa forma leve, espontânea e natural, porque é o que aproxima o público, é o que deixa mais humano o artista da ópera para o público em geral. Então eu faço esse crossover. O Fantasma da Ópera você fez quanto tempo? Nós ficamos em cartaz aqui no Brasil de 2018 a 2019. Foi 1 ano e meio de produção. Eu realizei 359 apresentações Caramba. encenadas do Fantasma da Ópera. Não executei mais porque eu tive um acidente durante um show propriamente, quebrei a clavícula, tive que me ausentar por um período, mas eu consegui realizar 359 shows do total de 511, que foi o tempo que ele ficou em cartaz na última temporada aqui em São Paulo. Nossa, fez mais de 50%, né? Fiz mais de 50%. Pecado por conta de eu tive que colocar uma prótese de clavícula, não podia me movimentar, e o Fantasma é muito teatral, é muito movimento, é muita força física, então eu tive que respeitar esse período aí de lesão. Mas eu fiz mais de 50%, é uma experiência incrível, e como produção, é a máxima da execução consecutiva da mesma obra, né? Como ópera, eu executei mais de 100 e poucas apresentações de Carmen de Bizet, Tosca de Puccini, Madama Butterfly e outras, mas como a máxima na mesma produção é o Fantasma. O Tiago, me diz uma coisa, a crítica lida bem com esse trânsito livre seu? Hoje eles me respeitam muito. Eu certamente conquistei bastante coisa no mundo lírico, tenho o respeito da crítica, da classe lírica, tenho provavelmente alguma, talvez, restrição de parte de algum crítico ou outro, mas não nunca diretamente. Eu sou bem respeitado por fazer bem feito, porque assim, Leda, eu não por se achar e fazer bem feito, mas por tomar o devido cuidado em fazer aquilo com muita qualidade e trabalhar nos mínimos detalhes. Essa é a minha transição do erudito para o popular, eu cuidei de mínimos detalhes, para você ver que a transição foi tão leve que eu fui a Praga e gravei todo o primeiro projeto popular com a Filarmônica de Praga, que grava as principais coisas clássicas, concertos e produções. Depois fui a São Petersburgo, na Rússia, para gravar a base do primeiro show. Então, eu vim fazendo uma transição, mantendo a qualidade, fazendo a junção disso tudo e apresentando a música. Isso aproxima a plateia, crio um novo estilo, um novo conceito, inspiro muitas pessoas, porque muitas outras, hoje eu vejo isso, é fato que tem outros jovens querendo buscar informações nessa área para desenvolver uma carreira similar à minha. Então é interessante, eu estava e ainda acho que estou meio sozinho fazendo essa luta boa no sentido de ir galgando e construindo um novo público, mas hoje eu vejo que tem muito mais pessoas aí inspiradas nisso e tentando realizar também. E como é que você sente a recepção ou a receptividade das crianças? As crianças lidam bem com ópera, com lírico, porque com o Olha, popular devem lidar, porque o Brasil é um país da música popular. o Brasil é um país da As música crianças popular. são mais abertas que os adultos, né, de alguma forma. A criança é muito sincera. Ela está ali naquele momento. Se ela gostou, ela fica e não vai. Eu vejo, eu fiz o último aniversário do meu filho, tinham 70 crianças. Crianças de 3 a 8, 10, 12 anos. Quantos anos tem seu filho? Ele fez 4 anos mês passado. O meu filho do meio. Eu tenho um filho de 9 anos, do primeiro casamento, mora na Itália. O Francisco, de 4 anos, a Angelina, de 10 meses. Tenho 3 Olha. filhos. A minha tríade perfeita, o meu acorde perfeito, são os 3. E na festa do meu filho, eu apresentei um trecho do Fantasma da Ópera, Aleluia, de Leonard Cohen, que você ouviu, Conte Partirò, mais um outro trecho do Fantasma, e as crianças ali, vidrada, tio, meu Deus, que legal, que bacana, você é o Fantasma. As crianças são sinceras e gostam. E não só, eu, como te disse, né, no meu caminhar, desenvolvendo projetos nisso, tem um projeto que eu começo a partir do segundo semestre a aplicar em algumas escolas, que é um projeto chamado Arte de Encantar.
para levar a música propriamente para essas crianças, com base naquilo que sou eu, como mentor intelectual, mas puxando para todos os estilos, desde a formação de uma orquestra a um ritmo popular que predomina no nosso país, mas usando a música como um todo, como uma forma de inclusão. Não importa o gênero ou o estilo, mas se a pessoa, a criança, desperta o interesse logo cedo, certamente ela vai para um caminho onde ela tem que se dedicar, estudar, aprimorar e talvez tire de um caminho sinistro, tortuoso aí que possa ocorrer por vias que nós conhecemos bem. Então, é muito bacana entender isso nas crianças. E você estuda todo dia? Você tem um ritmo? Você tem Aqui, uma disciplina? Deve ter, né? Uma disciplina muito rígida. tô do lado do meu piano aqui, ó, não é todo dia. A questão do canto lírico é uma coisa muito fisiológica e é como um atleta da voz. Para quem vai na academia, se deixa de um dia, dois, sente o peso do, do, do exercício e a fadiga. A voz é a mesma coisa. Todo dia eu tenho que estar treinando, preparando para poder aguentar um espetáculo, para poder cantar em plena voz. Então, eu me considero um atleta da voz como estudo, como dedicação, como característica. É todo dia estudando, aprimorando, melhorando, buscando um repertório, criando um processo criativo, num processo de planejamento de carreira também como um todo, até porque eu desenvolvo uma profissão que no Brasil, embora a música é muito forte no nosso país, aquilo que você citou no início, a música clássica, o canto lírico, então eu estou sempre É. me reinventando, criando ocasiões e, para minha felicidade, sou bem aceito como um todo. Transito em todos os universos musicais, tenho respeito pela carreira, mas consigo agradar de certa forma onde eu passo, independente se ali tem um gênero específico naquela camada de público. Eu acho que eu consigo quebrar um pouco aquela barreira e levar a interpretação como força para isso. E você tem um trabalho com a tua voz, quer dizer, você, sei lá, eu já escutei um pouco de tudo, né, ao longo desses anos. Cebola no leite, cravo da Índia, várias outras Ó, hábitos ou cuidados, ou sei lá que nome tem, entendeu? E quais ó, são as suas manias e as tô com um suas. cachecolzinho porque tá frio, tá um pouquinho frio, então eu tô me cuidando. Eu já ouvi e relatei várias coisas absurdas, inclusive, porque o artista às vezes ele tem uma coisa, põe na cabeça e se ele não tiver com aquilo, como a superstição ou como uma mania, um toque, parece que algo não vai funcionar. Eu tinha algumas manias, mas eu tive que aprender a lidar com elas, porque eu mudava muito de posição geográfica para cantar. Um dia eu estava no Brasil, outro dia eu estava na Rússia, outro dia eu ia para o Japão, outro dia nos Estados Unidos. Então, se eu não tivesse aquela comida, alguma coisa não ia dar certo. Então, eu tirei da minha mente e falei, não, vai dar bom sempre. Se não tem, é porque vai ser melhor hoje. Muita coisa é uma questão, talvez, psicológica. Mas o detalhe principal que eu sempre uso é o que? O estudo, a base e a técnica. Porque mesmo eu estando em condições adversas de saúde, se eu tiver a corda vocal na posição e a técnica conseguir me levar para o palco, me leva. Muitas poucas vezes eu tive que sair de um espetáculo por algum problema, mesmo estando talvez gripado, com dor de garganta, etc. e tal. Mas, claro, os devidos cuidados, cachecol, me alimento bem, não como fritura, o refluxo gástrico, todas as coisas que vão prejudicar as cordas vocais. Mas estudar é fundamental, tá com a técnica apurada é fundamental. É interessante isso, porque um dos maiores cantores brasileiros, que era o Calbi Peixoto, cantava todo dia, estudava todo dia, durante décadas, né? E eu acho muito interessante isso, porque é uma dedicação, né? As pessoas acham que é só um glamour chegar ali e cantar, mas não, né? Tem De, todo um cuidado, um, um método mesmo, né? E tem os chineses. Os chineses dizem, os médicos da medicina chinesa, porque ao longo desses anos eu entrevisto de A a Z, né? Então virei uma especialista em nada, assim, né? Uma clínica geral.
Os chineses dizem que se você agasalha a garganta, a lombar e os pés, você nunca gripa, nunca tem resfriado, nunca adoece e tal. Só não Faz mostro o meu sentido. pé. Eu tô com uma meia até a canela de inverno europeu. Tô com a cintura. E tem uma outra que eu aprendi e funciona. Essa parte do crânio, se você tiver coberta sempre, muitas vezes no avião, quando a viagem é longa, você está descoberto. É fundamental cobrir isso aqui também. Ah, é? Por alguma razão, tá com a cabeça coberta, fica bem. Eu sempre viajo com uma touca, estou intocado sempre, né? Protegido mesmo, sempre. É importante se proteger. E a condição é diversa. Eu tenho as crianças em casa, então, vírus e bactéria toda semana praticamente. Todo dia. E eu tenho que E lidar com. criança, Olha, eu tenho que e lidar com. criança quando vai à creche, então, à escola, Não, nossa, né? assim, é uma guerra aqui. Eu estou me defendendo toda hora. E vira e mexe, toma uma gripe, um negocinho, mas a técnica ajuda e eu consigo me sobressair disso. Mas eu, assim, inclusive você citou o Calbi, interessante que eu, no Show dos Famosos, na última versão que teve na televisão, eu fiz uma homenagem a Calbi Peixoto Ah, é? e me transformei literalmente nele e tive que estudar um pouco os trejeitos, o modo de cantar. E eu, estudando mais a fundo, a técnica dele era precisíssima, não tinha, não saía nada fora do lugar, a característica vocal dele, a colocação timbrada, a abertura lá da glote que fala, a posição vocal. E eu até, Conceição, eu me lembro muito bem, ele já cantava com o maxilar um pouco mole para fazer o sotaque um pouco, a pronúncia, né? Mais cantarolada aqui. E eu, se quem tiver curiosidade, estiver assistindo a live, até pode procurar Thiago Arancan, Calbi Peixoto. E eu me Ah, vesti eu literalmente de vou Calbi, procurar cantei. porque eu era fã do Calbi e ele gostava de mim, me dava várias entrevistas. Que beleza. E assim, sempre gostei muito dele. O Thiago, de quem você gosta? Assim, quem é que você não pode deixar de ouvir? Quem é que você ouve com mais frequência? Como são as suas preferências? Eu tive que conhecer o mundo da ópera sozinho, numa fase que aqui no Brasil e no mundo inteiro não existia internet e tão pouco acesso de informação como temos hoje. Então, uma referência maior da época que eu comecei a cantar no coral foi uma propaganda na televisão que era de uma marca de carro que o Edson Cordeiro cantava a área da Rainha da Noite. Olha, Lembra que ele. Aquilo me marcou e eu vim entender quem era Edson Cordeiro. Naquela época eu devia ter 10 anos de idade. Era caramba. uma voz, era uma voz interessante. Depois, um grande cantor, que é um amigo meu, virou um grande amigo, sou fã dele, ele virou até meu fã e muito humildemente eu falo que jamais imaginava isso, que é o Agnaldo Raiol, que Olha, despontava com uma voz incrível, com uma interpretação e um mordente italiano, que foi tema de novelas. Então era uma voz que era referência. E eu recebi um encarte de jornal do meu avô, eu lembro, era 1991, com a vinda do Pavarotti ao Brasil. E ali eu vim entender os grandes tenores, o canto lírico italiano. Aí comecei, de forma espontânea, procurar nos sebos. O pessoal mais jovem nem sabe o que é sebo, né? é, Procurar os discos dos cantores. Aí eu descobri sozinho na Praça da República Enrico Caruso, que é olha, um tenor italiano, que é o suprassumo, é o rei, né, dos tenores, que viveu no século passado, que foi percursor aí de todo esse processo dos tenores, até culminar os três tenores, Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti. E eu tive a grata felicidade de ser apadrinhado pelo Plácido Domingos, por ganhar o concurso operário idealizado por ele, trabalhar em produções de ópera, seja ele regendo, porque ele é maestro também, seja ele cantando comigo, me levando para os teatros nos Estados Unidos, onde ele era diretor, general manager da Los Angeles Opera, Washington DC Opera. Então virou uma relação de amizade e trabalho. E esse ano, daqui a alguns meses, eu começo uma grande turnê pelo Brasil, que chama Tributo Três Tenores, que eu resgato todo aquele repertório que está muitas vezes na memória afetiva da gente, como o Sole Mio,
tu sole, que bello é. Canções, Moon River, My Way, que também faz parte do repertório dos tenores, Granada e tantas outras, percorrendo o Brasil Granada, olha só. para prestar homenagem a um tributo aos três tenores. Então, eu gosto de ainda cultivar esse gosto, ouço cotidianamente para entender os tenores mais antigos também, que talvez não tenham uma expressão midiática forte, mas que são enormes santidades no mundo da ópera, da lírica como um todo, como é Franco Corelli, que é um italiano, Mário Del Monaco, as cantoras como Maria Callas, Renata Tebaldi, e como artista e como um cara que transita nos dois mundos, eu ouço de tudo. Porque eu acho que quanto maior informação eu tiver do que está acontecendo, melhor eu posso filtrar aquilo que eu quero ou absorver aquilo que eu quero. Então é importante estar antenado, assim como um historiador, um engenheiro, um jornalista. Quanto mais informação a gente tiver, mais atual e maior a nossa livraria musical ou, no caso, intelectual para isso. E nessa temporada pelo Brasil, você toca também ou você só vai cantar? Porque eu vi que você falou que está do lado do piano. Você toca piano? Eu brinco, eu toco uma ocasião ou outra, um showzinho, mas talvez eu possa tocar um. Eu tenho a minha equipe, meus músicos, a orquestra, tudo, mas em algumas ocasiões eu vou no piano para brincar um pouquinho. Cantei baixinho porque as crianças foram dormir aí, daqui a pouco chegam, dormir, tá tarde para elas. chegam aqui para cantar. Senão elas acordam, vão te dar o maior trabalho. Me diz uma coisa, o seu show tem uma orquestra? Você viaja com os músicos, tudo? Eu tenho uma formação de base, que é uma banda, onde carrega praticamente o show, e muitas vezes eu pego a orquestra local, porque a questão da viagem, ou muitas vezes eu vou... De custo também, né? De custo, de logística, e muitas vezes eu sou convidado especial da orquestra. Eu estive em Vitória, sexta-feira, participando com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, vou a Brasília com um concerto com a Orquestra Sinfônica Cláudio Santoro, com o maestro Cláudio Cohen. Então eu sou convidado para as orquestras onde tem orquestra estável. Muitas vezes eu tenho a minha formação, tenho a minha equipe. Aquele show, você viu, eu fui reduzido com um trio, era um duo de cordas e o meu tecladista. Então, cada ocasião requer uma formação, mas de base é isso. Então, eu procuro sempre manter essa base, mantendo os meus arranjos, mantendo a equipe técnica, que é fundamental. É todo um trabalho, né? Todo um processo. E você participa desses arranjos, quer dizer, você aprova os arranjos, né? Eu trabalho junto na construção dos arranjos, nos momentos onde eu tenho que fermata, né, que fala na música, parar a nota e dar aquele agudo para emocionar o público. Eu gosto de cuidar disso tudo. É fundamental, né, pôr a mão na massa. E a sua família tem essa tradição musical italiana, tenores e música clássica, lírica e tal, não? Olha, nenhuma tradição musical. Eu sou neto de italiano, a família, uma parte da Abruzzo, Itália. O sobrenome é Festa, Arancan é meu segundo nome. Tiago Arancan Festa. Eu lembro vagamente o meu bisavô, que nasceu em San Sebastiano, uma província de L'Aquila, que é no Abruzzo, centro da Itália, e ele assobiava o Va Pensiero, que é da ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Va pensiero sull'ali dorate. E aquilo eu aprendi no coral infantil, a primeira música fora do idioma português, que era o Va Pensiero. E aí eu, lembrando meu bisavô assobiando e eu cantando em italiano, eu era muito pequeno, ele faleceu, eu era um menininho, mas eu lembro que ele conversava em italiano em casa e mandava para o telebesteme, não? O italiano fala palavrão e aquelas coisas. Eu lembrava muito disso, e a única coisa que eu tenho de memória afetiva é de alguém cantarolando alguma música em outro idioma. Não tenho ninguém na família. Ninguém mesmo. Depois você aprendeu sozinho? Você aprendeu italiano, tudo? Eu já queria muito cedo
ser um cantor com as características que eu sou hoje. Então, eu fui atrás dos estudos, eu fui lá para a escola do Teatro Municipal, minha avó e meu avô insistiram para um maestro de lá me ouvir, aí, em consequência, eu fui para a escola. Aí eu sabia que eu tinha que aprender italiano para isso, embora toda a família italiana, mas não falava italiano em casa. E aí eu fui para o círculo italiano e comecei a aprender italiano. Aí aprendi, aí depois comecei a estudar outras línguas, né, para sobreviver no mundo, mas eu fui atrás desses estudos, muito sozinho, sem ninguém falar, vai para lá, vai para cá. Eu tive a vontade Um própria de ir. cidadão do mundo e da música. E da música, totalmente. Já estava imerso nesse paraíso musical e fui atrás desses estudos. É fundamental em qualquer profissão, a gente ter a vontade, seguir a vontade e ficar E feliz trabalhar, nessa escolha. né? Totalmente, é um Trabalhar, trabalho. Totalmente. trabalhar pela vontade. Foi um prazer, Thiago. Muito obrigada. Ó, Leda, eu agradeço, é um prazer enorme falar com você, com todos que estão aí assistindo a gente. Eu fico muito feliz mesmo de ter te conhecido, já era fã, e muito mais na Imagina. ocasião especial do Dia das Mamães lá, Das você mães. com o Eu Duda, também. foi Nós incrível. Um beijo carinhoso. adoramos, eu e o Duda adoramos ter ouvido você e ter ido aquele dia. Foi uma tarde muito luminosa. Eu estou com muita vontade de te pedir, mas ao mesmo tempo eu tenho medo que o YouTube proíba. Você faria assim 5 segundos do Fantasma, só para a gente deixar registrado? Cantemos outra vez em uma voz, em meu poder estás, estreitos nós, o fantasma da ópera está com a Leda Nagli. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Muito obrigada, Thiago. Valeu super. Um beijo. Beijo carinhoso. Beijo Obrigado. mesmo. Tchau a todos. Obrigada eu. Tchau, Tchau, tchau. querido. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.